Você solicitou a reinstalação da Comissão Especial de Combate à Discriminação contra a Mulher e se tornou presidente dela. Como é que você avalia os programas públicos de atendimento à mulher na cidade de Salvador? Olha, eu preciso fazer um link. O Legislativo tem uma competência. A competência não pode ser delegada. Então, quando nós primamos em trazer de volta esse instrumento, que é a Comissão de Defesa do Direito da Mulher, que ora tinha sido extinta, imagino que é fundir, pegar um instrumento como esse e fundir na Comissão de Direito Cidadão. O direito cidadão é um universo. A questão da mulher é um outro universo, talvez até muito maior, inclusive pela sua representatividade. A mulher, hoje, em termos de Brasil, ela é 56% dessa representação. E da outra parte que sobra, ela é a mãe. Então, não tem como, né, nós retirarmos da pauta de uma casa legislativa uma demanda como esta. Então, trazer a comissão é dizer da importância, da atenção específica e necessária que parte dessa sociedade, ou melhor, que a maior parte dessa sociedade requer. Então, quando nós instituímos a comissão, foi com a intenção de primar pela saúde de forma específica, da educação de forma também específica e a questão da violência e a questão da não discriminação à mulher. E só dessa forma, com um instrumento com esse porte, é que poderíamos estar estabelecendo políticas públicas voltadas para a questão de gênero. Você foi uma das defensoras da lei anti-baixaria, lá da deputada Luísa Maia. O que você acha do fato de muitas mulheres fazerem parte do público que consome esse tipo de música? E o que você acha que pode ser, de repente, feito ou trabalhado nesse sentido? Na realidade, assim, quando a gente fala que as mulheres consomem esse tipo de música, é porque elas são estimuladas. Tudo é um estímulo. Se você só tem isso, né, se eu levo isto a você o tempo todo, então há um estímulo diuturno por aquilo. Né? E as mulheres terminam incorporando isto muito mais por aquilo que elas venham ter do batuque, da dança em si, do que propriamente pela letra, pela interpretação dessa letra. É muito mais pelo som que se ouve quando ela dança, que você chama de consumir. É quando ela dança, quando ela canta, ou quando ela até compra um CD desse. É na realidade um estímulo que se faz muito mais por esse som do que pela interpretação da letra. Porque qualquer pessoa que fosse verbalizar as palavras que são cantadas nesse tipo de som, que eu não vou considerar isso música, seguramente essa mulher ou qualquer outra pessoa teria uma reação totalmente diferente daquilo de cantar e dançar. Porque quando eu digo que eu te ponho de quatro, né, e que boto você como um frango assado, eu tô... Pera lá, ninguém vai querer ouvir uma coisa dessa. Quando eu dou um comando dizendo que você tem que ralar a sua tcheca no chão, então eu estou lhe dando um comando. Então ninguém que vai, né, de forma racional, dar um comando desse, tirando o som, que não vai ter uma reação. Mas, contudo, dessa forma camuflada, de estar desmerecendo a mulher, de estar fazendo uma retaliação pública à mulher, e mais ainda, um investimento da máquina pública, porque o projeto anti-baixaria, quando ele nasce da deputada Luísa Maia, e aí eu preciso fazer essa referência, porque a Assembleia Legislativa não conseguia equacionar, não conseguia aprovar, sob a alegação do município, porque nós moramos no município e as coisas ocorrem no município. E não tinham aí a jurisprudência. Os deputados diziam assim, olha, Salvador não se manifestou, que Lauro de Freitas vai fazer, que o interior de não sei de onde vai fazer, mas Salvador precisa fazer. Foi quando a deputada nos procurou, através da comissão, a importância desse instrumento chamado Comissão de Defesa do Direito da Mulher, para que estivéssemos juntos nessa luta. A partir daí foi que nós conseguimos aprovar aqui na Câmara, e quando viu que a Câmara já estava enganjada também nessa luta, né, também nessa briga, automaticamente a Assembleia logo que adiantou o passo, mas nós tivemos uma sanção muito mais rápida,
uma votação unânime, diferentemente da Assembleia, ou seja, um êxito muito maior nessa questão. E vamos agora fiscalizar, e queremos inclusive o Ministério Público nisso, porque o que não pode é a máquina pública pegar o erário público, aonde vai, de forma abusiva, ferir e violar aquilo que a mulher não quer. Porque essa lei anti-baixaria é uma lei de cidadania, é uma lei que preserva a mulher. Então, nós entramos nessa luta e estamos agora na questão da fiscalização dela. Bom, como é que você enxerga a ação por improbidade administrativa que o Ministério Público deu entrada contra 30 vereadores, incluindo você, naquela época da aprovação da Logos, PDDU da Copa? Olha, o Ministério Público tem um papel importantíssimo, mas há de se considerar que esses poderes estabelecidos, eles são harmônicos e independentes entre si. A questão de votação, de aprovação, é algo que pertence ao legislador, devidamente eleito. Então é uma garantia que se tem, que todos conhecem. Então não é o Ministério Público que vai dizer que eu vou votar desse ou daquele modo. Não é o Ministério Público que vai me dizer. É uma questão, inclusive, interna corporis. Pertence à Casa Legislativa. Então, ele considerar isto como improbidade administrativa, eu fico realmente pensando o que ele está querendo dizer. Porque, então, eu vou levantar, né, e dizer aos outros colegas também que se levantem e que daí o Ministério Público volte a tomar assento na Casa Legislativa e, portanto, legislar pela cidade. É muito mais coerente, né, do que levantar uma questão como essa, porque não tem razão. Se eu tenho uma matéria, eu vou votar. Tem um colegiado. Aqueles que vão concordar e aqueles que vão discordar. Mas se vai aprovar ou reprovar, isso é uma questão do poder estabelecido. E que passa depois pelo Executivo, que vai vetar ou que vai sancionar. Isso é uma questão exclusiva do legislador. E que não pode ter uma intervenção do Ministério Público. Eu não estou conseguindo mais entender como as coisas estão sendo encaminhadas, como as coisas estão sendo direcionadas. Ainda na questão do PDDU, Logos, o que é que ele motivou a votar a favor da aprovação de um projeto com um potencial de tanta polêmica, como, por exemplo, aconteceu nas manifestações do movimento Desocupa, aqui em frente à Câmara e à Prefeitura? Olha, o projeto não é polêmico. O projeto, ele é um dos projetos mais importantes para toda e qualquer cidade. Esse projeto levou 20 anos na Câmara Federal para ser implantado nos municípios, passando pelos estados e chegar no município. É um projeto que requer a organização e o ordenamento do crescimento de cada cidade. Observe que o Rio de Janeiro, um exemplo aqui bem prático, só para ilustrar, o Rio de Janeiro, quando algumas obras foram feitas, inclusive o túnel, e que em cima tem ali aquelas residências, aqueles edifícios, aquele túnel não vai poder mais ser demolido. No entanto, as pessoas que moram ali em torno estão tendo problema de audição. E o que foi isso? A não implantação do PDDU. O projeto não é polêmico, o projeto é necessário, o projeto é premente. Agora, se alguém quer torná-lo polêmico, algum interesse tem. Alguém vai querer tirar vantagem nisso. Porque dizer que ele é polêmico, não, ele não é polêmico. O projeto levou 20 anos para ser elaborado. Não é um projeto da noite para o dia. Porque uma cidade onde não tem plano diretor é uma cidade que vai crescer sem limite. É uma cidade que vai ter depois consequências gravosas e depois irreparáveis. Porque não vai ter como você voltar a reparar a esse exemplo que eu dei há pouco. Bom, cita-se como algum dos pontos de polêmica o fato do aumento do gabarito na orla e de como isso atinge as praias com sombra a partir de determinado horário. Como é que a senhora enxerga essas questões? Pois é, uma das, mas esse não é nem o grande nó do plano diretor, né? Do PDDU, não é o grande nó. O boom
hoje de empreendimento de Salvador é importante, porque está aí gerando emprego, mas essas coisas precisam ser feitas dentro da legalidade. E quem diz essa legalidade? O plano diretor. Então, é como eu aqui indago, a quem interessa dizer que ele é polêmico? A quem interessa estar promovendo esse tipo de manifestação? Então, eu penso que o nó está aí, e não naquilo onde vem elaborado o conteúdo, o bojo desse projeto. E uma das coisas foi essa que você citou. O assombramento, o número, né, de andares de cada edifício, falando mais assim no popular. Olha, para você ter ideia, esse plano diretor foi tão discutido, audiências públicas, na Câmara itinerante. Quem já não ouviu falar do plano diretor? Até cartilha se teve sobre o plano diretor. O próprio Ministério Público fez diversas intervenções sobre essas questões do plano diretor. Agora, quem realmente não teve interesse, em determinadas vezes essas audiências públicas, de forma regionalizada onde aconteceu, por mais de uma vez, nos anos que se seguiram, porque nós votamos apenas a ampliação desse plano diretor agora, né? Mas as áreas de preservação, por exemplo, as questões de meio ambiente que foram tratadas nesse plano diretor, as lagoas que foram aterradas, tudo isso visando dentro do conteúdo do plano diretor. Tudo estava lá contendo. Então o plano diretor é muito maior, é muito mais rico do que se possa aqui imaginar, ou se limitar à questão apenas da faixa de orla. Ele vai muito além, né? Ele vai, Salvador não tem mais para onde crescer, a não ser que seja para cima do mar, né? Aí a gente vai criar um novo emirado aí, árabes, mas nós não temos mais para onde crescer. O plano diretor é quem vai agora fazer esse reordenamento. Então não é polêmica, a gente precisa chamar ele de polêmica, a gente chamar ele de importante. A gente vai considerar ele como um plano importante e necessário para que não tenhamos consequências piores, né, em prejuízo dessa população. Tcheron, você acredita na possibilidade de Márcio Marinho chegar ao segundo turno das eleições municipais? Ah, por que não? E não é pretensão, não é presunção, melhor dizendo. Eu me recuso, né, a estar hoje no partido que eu estou, que é o PRB, Partido Republicano Brasileiro, com todo o histórico, né, desse partido que ele possui. Nós temos ministros, senadores, termos 700 vereadores, 400 deputados estaduais e 10 federais. Então, é um partido que está aí estruturado. Chegamos à vice-presidência do Brasil, na pessoa do nosso saudoso Zé Alencar. Então, eu me recuso que esse partido, no estado da Bahia, e mais precisamente em Salvador, não lance o nome a candidato à prefeitura. Por que não? Por que não? Porque, inclusive, quem diz isso é a população, que olha, vê os nomes que estão sendo postos, oferecidos, e diz assim, não, esse não, esse não. Agora mesmo, acabei de atender uma amiga que me perguntava assim, você acha que é quem que pode vir aí? Então eu ofereço a ela uma possibilidade, porque é isso que a sociedade quer. Nomes com possibilidades dessa população colocá-lo lá. E o nome de Márcio Marinho seguramente é um nome de excelência para chegar no segundo turno, e quem sabe virar até o jogo. E o que motivou sua mudança do DEM para o PRB? Projeto político, é a dinâmica da política, né? É o curso natural da política, e o rio só corre para o mar, tá certo? Eu ir para o PRB, graças a Deus, está enganjada nesse projeto do Partido Republicano Brasileiro. Você citou o Márcio Marinho, mas como é a sua relação com outros membros do PRB? Tranquila, harmoniosa, não é? Cada um fazendo suas atividades. Às vezes os colegas brincam, os correligionários brincam, dizendo assim, poxa, Tcheron penetra na questão da mulher, ela consegue entrar. Na questão do PRB afro, ela também consegue penetrar. E a gente vai caminhando, não é? E até estimulando os demais, né? Nós temos hoje um número de quase 93 candidatos que vão concorrer nessa eleição. É um número importante, é um peso, por isso a densidade, né? A musculatura, a força que esse partido tem, e que muito me anima a trabalhar por ele. Eu sou um soldado desse partido, então muito me anima. A minha relação é a melhor possível com todos.